Olá, bem-vindo ao PDV. Nessa série de vídeos sobre segurança online, sobre meio de pagamento, eu estou entrevistando o Thiago Schweig, do PayPal Brasil. No primeiro vídeo, a gente falou de uma maneira mais geral sobre o segmento. Agora, nós vamos falar especificamente do comércio eletrônico e do consumidor brasileiro do comércio eletrônico. Thiago, muito bem-vindo ao PDV novamente. Me diz uma coisa, recentemente vocês divulgaram uma pesquisa sobre o e-commerce no Brasil, onde aponta que no último ano, de maio a maio, por aí, entraram novas lojas, 75 mil novas operações. O que explica esse crescimento contínuo aqui no Brasil das lojas online? Gustavo, essa é uma pesquisa que a gente já vem realizando há 4 anos. Então, já temos uma base de comparação importante para responder essa pergunta. E a gente viu uma retomada do crescimento. Ano passado tinha sido o primeiro ano onde o mercado tinha crescido menos do que 2 dígitos, tinha crescido cerca de 9%, e a gente viu voltando a crescer acima dos 2 dígitos na ordem de 12%, o que resulta nessas 75 mil lojas. O que mostra muito mais, hoje é um segmento mais maturado, retomou um crescimento, então mostra que o fantasma da crise para o comércio eletrônico já passou. Então o empreendedor está abrindo mais lojas no comércio digital, a gente vê muito empreendedor priorizando o canal online, então não abrindo uma loja física. Que fecharam lojas também. Fecharam lojas também. No final, essa retomada ela mostra mais uma maturação desse segmento, porque o crescimento, a abertura de lojas é um número já mais próximo da própria abertura de lojas no meio físico. Então, já mostra uma maturação e esse crescimento deve se manter para os próximos anos. E esse ritmo, que você disse que desacelerou o ano passado e agora retoma, ele sinaliza que o empresário, quando ele inicia o negócio dele, ele testa primeiro no online, quer dizer, o online passa a ser uma forma de testar, validar? Com certeza, você necessita de um investimento menor, você não tem um espaço físico, ou mesmo você consegue ter uma distribuição mais planejada do seu estoque e atingir uma quantidade de um público maior e mais diversificado, não necessariamente vinculado a uma região de um determinado ponto. E hoje é muito fácil você operar, colocar uma loja no ar com aumento da oferta de plataformas e redução de custos de hospedagens. De modo geral, as barreiras caíram. As barreiras caíram. Então, acaba sendo muito mais fácil o empreendedor testar o modelo de negócio no e-commerce. Então, por isso que a gente vê uma facilidade de entrada de novas empresas. O PayPal é uma empresa mundial, Quando a gente pensa em segurança numa transação online, o consumidor brasileiro, agora falando consumidor, não o varejista, ele é mais desconfiado, ele não é? Ele está preferindo a carteira digital? Como que essa pesquisa de alguma forma sinaliza algo nesse sentido? Bom, a gente tem alguns dados de uma outra pesquisa que o PayPal fez com a Euromonitor, mostrando que o consumidor brasileiro ele acompanha a média global em relação à desconfiança, em relação à segurança do sistema de pagamento ou do sistema de e-commerce versus o sistema físico. Esse número do Brasil está mais ou menos 44% das pessoas ainda têm alguma restrição, 47% contra uma média de 44%. Então tem sim um alinhamento com a média global, quase metade das pessoas ainda tem um problema, algum tipo de restrição. Contudo, se você olha um público mais jovem, olhando a geração Y, Z, esse número cai para 30%. Então já é um público muito mais... mais maduro. Que a gente chama early adopter, mas não tem tantas restrições. E eu acho que o próprio advento das redes sociais facilitou essa percepção das novas gerações. Então, a gente vê que esse número vem diminuindo, principalmente você olhar os millennials ganhando poder de compra
e, consequentemente, mais e mais lojas aceitando pagamentos online, mais distribuição, mais portfólio, esse número tende a cair. É um paradigma, mas ele vem se consolidando ao longo dos anos. Aproveitando o que você acabou de dizer, passando para o outro lado do balcão, vamos falar do lado do varejista. Tem crescido a adoção de carteira digital, que é o mecanismo do PayPal, pelo varejista online brasileiro? Muito, Gustavo, muito. Nos últimos anos, esse número vem crescendo bastante, tanto é um reflexo quanto a nossa operação cresceu. E a gente pode licitar só esse ano algumas novas parcerias, grandes lojas de referência, começando a aceitar a carteira digital, nesse caso o PayPal. Citando só alguns exemplos como Fenac, Netshoes, Rappi. Então, um mix entre startups entregando um serviço novo e segmentos mais tradicionais do e-commerce, também olhando essa movimentação, principalmente quando se cresce a importância dos dispositivos móveis. Nesse caso, melhor conveniência, porque a dificuldade do usuário de digitar um cartão de crédito, digitar um dado financeiro naquela tela pequena, a carteira digital facilita muito esse processo. E a questão da segurança também, no caso de startups, olhando para esse segmento, um consumidor novo que nunca ouviu falar de uma marca, vai ter tem um selo do PayPal, acaba sendo mais fácil a experimentação, né? A primeira compra, porque você está coberto em até 180 dias no caso do PayPal. Então, a gente falou antes aqui no vídeo sobre a questão da pré-compra, né? Como a fraude a previsão de que a fraude aconteça, mas o pós-venda, caso a fraude aconteça, também a carteira digital dá uma cobertura para os dois lados. Assim, considerando, a gente encerrar essa parte da nossa entrevista, considerando todas essas vantagens que você já falou da carteira digital, por que ainda alguns varejistas não adotam? Qual que seria assim, a razão para ele não colocar a opção do PayPal? Gustavo, essa é a pergunta que eu não vou conseguir te responder. É a pergunta de $1 milhão. É a pergunta de $1 milhão e a pergunta que eu faço em cada reunião de prospecção. Falta de informação, enfim. Eu acho que sim, tem uma questão... Eu estou falando aqui, eu estou falando genericamente, eu não estou nem falando só do PayPal, né? Porque tem outros concorrentes, mas enfim. Por que o cara com tanta opção, tanta vantagem, por que ele... Enfim. Eu acho que um dos pontos é o desconhecimento. Às vezes se conhece, já ouviu falar de uma ou de outra empresa, mas não entende exatamente o porquê, porque vai se utilizar. Eu acho que tem um movimento nos últimos anos de players tradicionais em outros mercados, segmentos financeiros, indústria, entrando nesse segmento de carteira digital, vai ajudar a difundir o conceito, que é o que a gente chama de mercado como todo melhor. O bolo cresce e, consequentemente, isso é bom para o negócio do PayPal também, que faz isso há 20 anos, né? Então, sem modéstia à parte, são 20 anos de expertise nesse segmento. Recentemente teve algumas notícias de fraudes, né? Eu acho que isso ajuda a fraude de venda e não usuários de carteira. Isso de alguma forma ajuda, né? A pessoa a refletir, né? O varejista e o cliente. Com certeza. No Brasil, pelo menos foram 2 casos, né? Só nesse ano de grande relevância. Isso para o nosso negócio é bom. Aumentaram as vendas dos pequenos, dos médios e dos grandes e-commerce. Mesmo e-commerce já mais tradicionais, que têm seus próprios processos de gestão de fraude, estão apostando aí no PayPal, principalmente como opção para um novo cliente ou para um segmento mobile, onde eles ainda não entendem muito bem como a fraude vai se desenrolar. Então, para a gente acaba sendo positivo. Muito bom, gente. Eu estou aqui com o Thiago falando sobre meio de pagamento, sobre internet, compras na internet. E nesse bloco a gente vai encerrar agora. No próximo vídeo a gente vai falar sobre inovações, para onde caminha esse mercado. Thiago, obrigado por enquanto e até daqui a pouco no próximo vídeo.